do Senhor, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Glórias a Deus por isso, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Estamos estudando lições maravilhosas nesse trimestre, primeiro trimestre 2021, acerca do verdadeiro pentecostalismo. Estamos estudando acerca dessas lições maravilhosas aí para nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Nós vimos aí lições como a pessoa do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que é o batismo no Espírito Santo. Estaremos assim aprendendo conforme o Espírito Santo nos conduzir, nos orientar. Quero deixar aí a paz do Senhor a todos, que Deus venha vos abençoar grandemente. Dê o seu joinha aí, ó. Não esqueça do seu joinha, é muito importante para o nosso crescimento do nosso canal. Também as compartilhações aí, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Também perguntas, estamos aí abertos a estar respondendo algumas perguntas aí na medida do possível, como assim Deus nos agraciar e nos orientar. Hoje a lição é o batismo com Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. É a lição de número 3. O textual diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, verso 5. Atos 1, 5. A nossa lição hoje tem como objetivo conceituar o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E terceiro, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então vamos estar estudando acerca desses 3 temas. O primeiro tema da nossa lição, ou nosso título da nossa lição, é: o que significa batismo no Espírito Santo? O que significa batismo no Espírito Santo? Primeiro, aqui diz assim: no Novo Testamento nos ensina a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São 2 bênçãos espirituais distintas concedidas pelo Espírito Santo: salvação e batismo com o Espírito Santo. Já podemos assim estarmos assim explicando que batismo com Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. São 2 coisas distintas, 2 coisas aí diferentes. Então não podemos colocar assim como uma coisa só. Primeiro, o fenômeno do pentecostalismo. Vamos ver aqui o primeiro ponto. É o fenômeno do pentecostalismo. Segundo, 2 bênçãos distintas. E terceiro, conceito teológico sobre esse tema, o batismo no Espírito Santo. O fenômeno do pentecostalismo. João Batista anunciou Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto, a promessa do Pai. Então, chegamos a essa conclusão quando, pela explicação, o apóstolo Pedro aos demais apóstolos, isso reforça a ideia cheios do Espírito. No presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Interessante. O fenômeno do pentecostalismo. Nós vemos aqui algo interessante acerca do batismo no Espírito Santo, que é o fenômeno do pentecostalismo. Para quem não sabe o que é Pentecostes, nós somos de uma igreja pentecostal, pregamos o pentecostalismo, a atualidade do batismo com o Espírito Santo, cremos nisso, cremos na atualidade dos dons espirituais, isso é que a Bíblia nos mostra. E aqui nós vemos o fenômeno do pentecostalismo. A Bíblia vai nos dizer, o profeta João Batista falando acerca desse tema, que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, não tem outro batizador, é Jesus aquele que batiza, não é o pastor,
não é a igreja quem batiza, não é nenhum irmão, é Jesus, aquele que batiza o seu povo com o Espírito Santo. É a promessa liberada por Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Aqui nós podemos observar. Nós vemos aqui duas bênçãos distintas. Nós vemos aqui o fenômeno do pentecostalismo, que é algo interessante, que nós cremos o pentecostalismo, nós cremos na doutrina do Espírito Santo, então não podemos de maneira nenhuma deixar de acreditar e deixar de crer. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo, antes do dia de Pentecostes, todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Então, o batismo com o Espírito Santo, nós vemos aqui duas bênçãos distintas, que é salvação e batismo no Espírito Santo. Então, não se pode ser batizado no Espírito Santo quem não é cristão, quem não é salvo, quem ainda não passou pela regeneração, quem ainda não mudou de vida. Então, não pode ser batizado no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é somente para crente cristão que crê no Senhor Jesus, que tem uma vida pautada segundo a palavra do Senhor Jesus. Nós vemos que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no cenáculo e todos eram cristãos, todos eram crentes ali servindo o Senhor e todos foram cheios do Espírito Santo, cumprindo a promessa do batismo com o Espírito Santo. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e na salvação. Isso significa respeito à capacitação do crente em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Todas as promessas sobre batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, e jovens e idosos, escravos livres, e todos os lugares em todas as épocas. Atos 2, 38 e 39, Atos 2, 18. Então nós vemos aqui o conceito teológico de batismo no Espírito Santo. Então, amados irmãos, se nós observarmos, batismo no Espírito Santo é uma doutrina e nós cremos nessa doutrina, nós cremos também não somente pelaquilo que nós entendemos, pelaquilo que nós vemos na Bíblia, mas também por experiência, por ter assim já experimentado o que é ser batizado no Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo. Isso é importante. Então nós temos, graças a Deus, eu mesmo tenho isso para contar, para testemunhar. Deus assim me trouxe esta dádiva e eu sou grato a Deus por isso. Então é algo maravilhoso, é uma experiência maravilhosa ser batizado no Espírito Santo. E você que ainda não foi batizado, que serve ao Senhor ou não crê na doutrina do batismo com o Espírito Santo, passa a entender mais ou passe a crer mais ou ter uma experiência nova, ou seja, curioso em ser batizado com o Espírito Santo, em buscar algo de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai realmente encher a sua vida de unção, azeite, irá batizar no Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos desejar, querer, porque Jesus não vai batizar quem não quer, quem não está afim, quem não está buscando, quem não vive de acordo com a sua palavra. Então o batismo tem que ter ali um segmento, tem uns requisitos que se deve ser ali observados. Primeiro tem que ser crente, convertido de verdade, viver realmente em busca da palavra ou
ter uma vida pautada na Bíblia Sagrada, precisa se santificar, se separar do pecado, do erro. Você já observou crente servindo a Deus Todo-Poderoso, quer ser batizado com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo anda enchendo a cara, anda bebendo, anda se drogando, anda se prostituindo, quer ser batizado de quê? Vai batizar onde? Porque quem batiza é Jesus, e Jesus conhece o coração, conhece a alma, conhece o corpo nosso, como é que está. Então, precisamos ser cristão de verdade, se santificar e desejar e buscar, como diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então precisa ser buscado de verdade, do fundo da alma, precisa se pagar o preço, que é buscar o Senhor e é fazer a vontade do nosso Deus. Então, meus queridos amados, então o conceito teológico é sobre ser batizado no Espírito Santo. Nós podemos observar que o crente ele inicia ali o seu serviço servindo o Senhor quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele passa já a crer mais, a ver diferente. Quando é batizado no Espírito Santo, já passa a ter uma nova experiência, algo diferente, porque é a confirmação do chamado de Deus para fazer uma obra muito grande nesta terra. Então é algo muito glorioso para a glória do nome do Senhor. Amados, propósito, segundo ponto, propósito do batismo no Espírito Santo. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Vamos estar vendo sobre o propósito, a finalidade do batismo com o Espírito Santo. Aqui, primeiro, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é a salvação. E ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento. Então, é necessário saber qual o propósito desse batismo. Primeiro, finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino, como, primeiro, letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, uma das finalidades do batismo no Espírito Santo é essa. Letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, precisamos de ter uma vida santa e também uma vida eficaz. Ou seja, o que é eficaz? Ou um serviço eficaz é algo que realmente venha dar prazer, de realmente as pessoas olharem e dizer assim: eu admiro aquele irmão que fez esse trabalho para o Senhor aqui, muito maravilhoso. Então é um serviço eficaz. Então isso quem faz é o Espírito Santo, quando nós somos revestidos do poder de Deus, somos revestidos do batismo com o Espírito Santo. Então nós passamos a ter um serviço eficaz, um serviço de dar gosto para o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segunda finalidade, a pureza, a santificação simboliza pelas línguas de fogo. Então, a pureza ou a santificação simbolizada por línguas de fogo. Então, algo interessante, a finalidade do Espírito Santo. Aqui nós vemos aqui línguas como que de fogo. Isso aqui aconteceu só no dia de Pentecostes, línguas repartidas com o que de fogo. Então, depois daquele dia não teve mais essas línguas com o que de fogo, como se visse fogo saindo das línguas. O acontecimento só teve no dia de Pentecostes, que era línguas repartidas com o que de fogo. Agora, Deus deixou aí novas línguas, isso ainda acontece. Tem acontecido, está acontecendo, é atual, línguas, como nós vimos aqui, em outras línguas, também é algo que é hoje atuante. Teve 2 sinais no dia de Pentecostes lá, que não se aconteceu mais, foi o som de um vento veemente, impetuoso, isso não acontece mais, só foi no dia de Pentecostes, e línguas também repartidas com o que de fogo. Mas hoje acontece ainda
em outras línguas, ao falar em outras línguas, quando se é batizado com o Espírito Santo, aí a primeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é um falar em outras línguas, em uma língua que homem não entende, somente Deus. É um diálogo entre você e Deus, você e o Espírito Santo, então somente você e Deus conhece o sábio que se está falando. Nós vemos aí a finalidade. Temos também aqui o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do poder de Deus, do Espírito Santo. A proclamação do testemunho de Cristo. Então, a finalidade também, mais uma finalidade, é ser cheio do Espírito Santo. Precisamos ser revestidos do Espírito Santo para que possamos trilhar com êxito nesta terra, servindo o Senhor aí e gerando vida abençoada, gerando pessoas aí transformadas. Então precisamos do revestimento do poder de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. É tanto que é interessante que um dos conselhos do Senhor Jesus para seus discípulos foi que viesse ficar em Jerusalém, não saírem de Jerusalém enquanto tivessem aí sido revestidos do poder de Deus. Isso aí nós podemos trazer para os nossos dias também. Há muitos irmãos, há muitos profetas, há muitos pregadores, muitos missionários que querem fazer missões, querem fazer a obra do Senhor, sem serem ainda revestidos do poder de Deus, sem serem ainda batizados no Espírito Santo. Então a recomendação é que se fique em Jerusalém, fique na terra onde você conheceu a Jesus, aí, até que do alto seja revestido, para depois sair evangelizando aí na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Mas nós precisamos ser revestidos do poder de Deus para que venhamos sair para fora, fazer realmente aquilo que Deus nos mandou, aonde o Senhor nos enviar. Então a recomendação do mestre é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Fique na igreja, busque ao Senhor até que do alto seja revestido e faça a obra do Senhor, cumpra o teu chamado nesta terra. Finalidade. Capacitação do Espírito Santo, segundo ponto. E o terceiro, uma necessidade real e atual. Então, capacitação do Espírito Santo. Então, é do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre o irmão e irmãs serem cheios do Espírito, ou do Espírito para referir o batismo com o Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação, isso é revelação dos mistérios de Deus. Poder para testemunhar Jesus, profetizar e realizar milagres. Então nós vemos aqui algo interessante acerca da capacitação do Espírito, que é recebido-se quando se é batizado no Espírito Santo, ou quando se é batizado e se busca também, porque muitas das vezes há o batismo no Espírito Santo, mas não há ali alguns dons específicos, né? São 9 dons que o apóstolo Paulo vai ensinar acerca dos dons que o Espírito Santo ali traz ao coração do homem, ao ser humano, ao cristão para fazer a obra do Senhor, mas muitas das vezes não se recebe no início, no batismo com o Espírito Santo, os dons, todos os dons ou dons específicos. Então há uma evidência que um dos dons que se recebe é o de falar em outras línguas, mas para isso também é preciso também buscar o renovo, sempre buscar o renovo também para se falar em língua estranha, para se falar em outras línguas, para que esse dom venha a ser atuante em nossas vidas, porque conheço alguns irmãos que já foram batizados com o Espírito Santo, mas só falou em língua estranha no momento do batismo e nunca mais falaram em outras línguas.
nunca mais falaram em línguas estranhas, porque não receberam ali o dom de falar em outras línguas, ou seja, não receberam a capacitação do Espírito Santo de Deus para falar em outras línguas. Só teve a confirmação do batismo, dos dons em falar em outras línguas. É muito interessante nós observarmos que a capacitação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos capacita para o ministério, para a obra do Senhor, e nos usa também com dons espirituais. Então ele é aquele que distribui os dons espirituais. Nós vemos aqui que a capacitação, uma das capacitações do Espírito Santo é o poder para testemunhar de Jesus. Então é uma capacitação dada por Deus ao servo dele, o poder para testemunhar de Jesus, falar de Jesus, para testificar de Jesus Cristo para quem quer que seja. Também profetizar é das capacitações do Espírito Santo, profetizar, o dom de profecias, de profetizar, de falar aquilo que Deus assim está instruindo, e também de realizar milagres. Por que não milagres? Então também é uma das capacitações do Espírito Santo. É ele que usa o servo do Senhor para estar também assim operando sinais e maravilhas, como diz a Bíblia Sagrada. Uma necessidade real e atual. Nós vemos aqui como receber o batismo. É o Senhor Jesus quem batiza. Os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Então, interessante, meus queridos, é uma necessidade real e atual. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma necessidade real e atual. Ele existe e nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. É de suma importância nós nos dedicarmos em sermos batizados com o Espírito Santo, em buscar o batismo com o Espírito Santo. Então é de importância. Para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento espiritual. Isso é muito importante, porque isso vai nos trazer um crescimento espiritual. Não vamos ficar ao aléu. Quando nós ouvimos algo que chama a atenção em algum lugar, na igreja, ali chama a atenção aquilo ali, muitas das vezes gera uma incredulidade. Se não somos batizados com o Espírito Santo, não temos um crescimento espiritual, vai gerar dúvidas, vai também trazer mal para a nossa vida espiritual. Então precisamos ter crescimento espiritual na obra do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Terceiro e último ponto é o recebimento, é a evidência do batismo no Espírito Santo. É o recebimento e a evidência no batismo no Espírito Santo. Então, nós vemos aqui 3 pontos: as outras línguas, função das línguas e atualidades das línguas. Então, 3 pontos aqui é o recebimento, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós já ouvimos aí, já falamos que a primeira das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Nós vemos aqui algo interessante, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta mais somente a evidência inicial, pois a evidência continua a presença especial no Espírito como o fruto do Espírito. A manifestação dos dons, sua fonte e o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na de Cornélio todos ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, outras línguas. Então, as outras línguas é um dom recebido, as outras línguas, falar em outras línguas, ou seja, uma língua que você vai falar com Deus em oração, em adoração. É um momento íntimo entre o servo e o Deus Criador Todo-Poderoso. Então, isso acontece. Então, não é como nós queremos, como muitas das vezes aí nós podemos algumas pessoas observar e até falar, que já vi alguns irmãos até falando sobre isso, que
fala língua estranha na hora que quer, na hora que der vontade. Não, não é dessa forma. Isso aí não é língua estranha. Língua estranha é algo que o Espírito Santo traz no momento de intimidade. Você conversa com Deus, é um momento de adoração a Deus, de intimidade com Deus, um momento que você está cheio da presença do Senhor. E sim, você começa a falar em línguas, não é como quando nós queremos, no momento que nós queremos, não. É quando o Espírito Santo assim concede que nós falamos. Louvado seja o nome do Senhor. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Então, a função das línguas nós temos um contato íntimo com o Espírito Santo. Conversar com o Espírito Santo, conversar com o nosso Deus. Então, um momento de adoração, de oração, que o servo de Deus tem ali com o Senhor, é algo maravilhoso. Só quem já presenciou isso tem esse momento maravilhoso. É algo que não se dá para explicar, só mesmo quem tem esse diálogo, quem tem essa intimidade com o Senhor, pode sentir, expressar aquilo ali, aquele momento especial. É algo glorioso. Terceiro e último, a atualidade das línguas. Então, a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo, que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo, dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Somente falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, como já falamos, o som de um vento veemente e línguas repartidas com o quê de fogo, eles só ocorreram uma vez e eles não se repetem nunca mais. Então isso aí é algo que nós precisamos guardar. Isso aqui é línguas com quê de fogo, e também nós vemos aqui que um som como de um vento que desceu do céu, o som veemente, impetuoso. Então também isso vai acontecer no dia de Pentecostes e nunca mais. Mas o falar em outras línguas acontece. A atualidade das línguas é algo maravilhoso. Nós vimos aí que aconteceu no dia de Pentecostes e se repetiu lá em Cornélios. Cornélios ali também foram cheios do Espírito Santo, a família de Cornélios. Se repetiu também lá em Atos, capítulo 19, onde Paulo chegou em uma igreja, ali tinha aproximadamente poucos irmãos, e eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Paulo falou acerca do batismo com o Espírito Santo e todos acreditaram ali nas palavras de Paulo. Paulo orou, levantou as suas mãos, impôs, e ali caiu o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E foram batizados 12 varões, mais ou menos, com batismo com o Espírito Santo. Então, é atual, continua, não somente foi nos dias de Pentecostes, continua até hoje e continuará até a volta de Jesus Cristo a essa terra. Então, os dons atuais. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus queridos. Ficou aqui mais uma mensagem da palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz.